Oiê, meu nome é Janaína Oliveira, esse é o canal Jana Livrando e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro de 2017. O mês de janeiro de 2017 não foi assim tão bom para as leituras, até porque eu passei metade do mês enrolando ao invés de ler. Mas tudo que eu li foi muito bom, a maioria eu gostei bastante, então é isso que realmente importa e não uma quantidade enorme de coisas. Mas claro que nos próximos meses eu quero que essa quantidade de livros lidos aumente, porque a intenção como um todo é sempre diminuir a quantidade de livros não lidos. Então vamos lá, eu vou mostrar todos os livros que eu li, do primeiro até o último. Eu quis começar o ano de 2017 fazendo uma releitura, e para isso eu escolhi o livro Libertinagem e Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira, que é um livro incrível e faz parte do desafio 100 livros essenciais da literatura brasileira. E eu decidi reler este livro. Eu tinha lido fazia um tempinho já, no ano passado, e eu decidi reler porque eu queria fazer o vídeo. Eu estou participando desse desafio, literatura brasileira, e tinha umas coisas que eu queria relembrar. E como é um livro bem curtinho, ele tem apenas 102 páginas, então foi bem rapidinho de se ler. E as poesias são muito lindas, como já é de se esperar. Eu acho que se você conhece Manuel Bandeira, você sabe como é lindo tudo que ele escreve. E tem um vídeo já no canal completinho sobre ele. Claro que o link para o mesmo vai estar no box de informações. Esse livro, eles na verdade são dois livros, é Libertinagem e Estrela da Manhã. Mas nessa edição eles estão como um livro único. E é um livro muito bonito mesmo. Eu não vou me estender muito falando sobre ele, até porque tem um vídeo aqui no canal, mas com certeza vale a pena a leitura do mesmo. E a releitura, como foi o caso. Depois disso, eu li mais um volume da série Diário de Banana. Esse é o 5º volume da série. Eu tenho 8, então falta pouco agora pra mim terminar. 8 que eu tenho aqui em casa. Mas se eu não me engano, a série tem 10 volumes. Esse volume, o 5º, é a verdade nua e crua e continua completamente divertido como todos os outros. A cada volume que eu leio da série eu tenho mais certeza que o Greg não tem jeito mesmo, ele é um caso perdido, mas ele é muito engraçado, toda a família dele é muito engraçada. E esse livro em específico vai tratar do período que ele ficou sem conversar com o melhor amigo dele, quem ele vai usar para aprontar todas, né? É um livro muito engraçado mesmo, muito tranquilo de ler. Ele tem apenas 217 páginas, então é bem rapidinho mesmo. O Diário de Banana é uma série que eu recomendo para todo mundo de todas as idades. É claro que se você estiver numa idade mais próxima ao do protagonista, você vai se relacionar mais. Mas é um excelente livro para sair da ressaca literária. E essa foi a minha segunda leitura do ano. Já a minha terceira leitura do ano foi o livro que eu tinha começado ano passado. Eu tinha lido umas 30, 40 páginas ano passado, que é Canibais, Paixão e Morte na Rua do Alvoredo, do autor David Coimbra. É um autor brasileiro, então é um livro nacional, o que é sempre bom a gente apoiar, né, a literatura nacional. Ainda mais que esse é um livro contemporâneo, é um livro recente. E outra coisa muito interessante sobre esse livro é que ele é baseado num caso real. Esse caso, ele teve uma repercussão assim na época, mas por motivos específicos ele não foi tão comentado. Hoje em dia o caso é mais como uma lenda urbana, mais uma lenda urbana baseada numa coisa que realmente aconteceu. É claro que no livro a gente tem toda a história romanceada, onde a gente vai acompanhar de um ponto de vista diferente do que foi investigado e com certeza com elementos diferentes do que o que realmente aconteceu, né? Mas mesmo assim é um livro muito divertido. Depois que você engrena nele, você não consegue parar. Esse livro, ele não é assim tão fininho, ele tem 264 páginas, só que ele é um livro pocket, então ele é pequenininho, então a gente pode considerar que é como metade das páginas, né, se a gente for considerar numa edição maior. E é uma história muito boa de se ler, a narrativa do autor é muito boa mesmo, é uma coisa que flui, sabe? Então eu li esse livro em praticamente um dia, descontando essas 40 páginas que eu tinha lido no ano passado, né? E gente, essa história te prende do começo ao fim. Os capítulos que tem nela são bem curtinhos e eles vão se alternando de personagens para outros personagens. Enfim, essa alternação do narrador faz com que a história flua muito naturalmente, faz com que você não queira largar o livro de jeito nenhum. E é uma delícia ler esse livro, assim, de verdade. Apesar do tema ser bem pesado, se tratar de assassinatos e de canibalismo, acredite em mim, é uma história que vale a pena ser lida. É muito interessante. E depois disso, depois da leitura do livro,
tem vários vídeos, vários textos falando sobre o caso. Então é tão interessante quanto. Em breve eu vou fazer um vídeo específico somente sobre ele, com todos os detalhes que eu consegui apurar até agora. Mas se você tiver esse livro perdido aí pela sua estante, vale muito a pena ler. Essa foi a minha terceira leitura do ano. Depois disso foi a vez de iniciar mais um dos desafios que eu estou me propondo nesse ano de 2017, que é o desafio de 12 livros para 2017, sendo que eu escolhi um livro específico para cada mês. E o primeiro livro, eu não poderia começar melhor, que eu amei, é Uma Mulher Chamada Jack, do C. David Heyman. Como eu acredito que a maioria já deva imaginar do que fala sobre a Jack Kennedy. Sim, Jack Kennedy, esposa do J.F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos que foi assassinado. Eu acredito que a história da Jack seja conhecida por muitas pessoas, pelo menos os pontos principais do casamento, depois quando ela casou com Onassis e etc. E esse livro é muito, muito, muito bom. É um livro grande, bem grande mesmo. Ele tem 573 páginas, então é uma leitura assim extensa, tem muitos detalhes. Eu fiz diversas marcações, diversas mesmo. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por biografias, autobiografias, tudo relacionado às pessoas que realmente existiram, me encanta. E o mais interessante, na minha opinião, desse livro foi que o autor juntou diversos pontos da vida da Jack desde quando ela nem existia, desde a história dos pais dela. O que o autor fez foi fazer uma biografia crítica, e isso é muito interessante, porque não tá só falando das conquistas, do lado bom da vida dela, até porque toda a vida dela, pelo menos grande parte da vida dela, foi cercada de diversas tragédias. E é um ponto de vista diferente. Eu acho que eu nunca tinha lido uma biografia assim crítica. Acho que alguma coisa parecida, mas não como é essa biografia. E outra coisa interessante é que essa biografia ela foi publicada antes da morte da Jack Kennedy, publicada em 1989. E não é uma biografia que foi autorizada pela mesma, até por isso tem todo esse lado de a verdade ter várias faces, sabe? Não a verdade, mas uma história ter várias faces. Tem o que ela contava, tem o que as pessoas viam, tem o que é realmente verdade. Todo esse contexto que é bem interessante. E como eu mencionei, conta a história dela, de como os pais dela se conheceram ao seu nascimento, como foi a educação dela, como ela conheceu o presidente dos Estados Unidos, e etc, etc, etc. É uma história muito triste em muitos pontos. Eu fiquei bem triste com muita coisa que aconteceu com ela. Interessante também porque faz alusão a diversos personagens bem característicos que viviam na mesma época, como Frank Sinatra, Marilyn Monroe. Esses dois, como os principais que eu poderia destacar, tendo papéis importantíssimos, tanto na vida dela quanto na vida do presidente. Enfim, no primeiro mês o desafio foi um sucesso. Eu amei ler esse livro, amei muito, muito mesmo. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre ele, porque vale muito a pena conhecer essa história. Tem muitos pontos terríveis, mas tem muitos pontos que servem meio que como uma lição. Eu acredito que para todo mundo. Mas enfim, essa foi a minha quarta leitura do ano. Depois disso, a minha próxima leitura foi uma coisa mais diferente. Foi uma peça de teatro, que é algo que eu não costumo ler muito. Mais uma vez, aquele desafio 100 livros essenciais da literatura brasileira está aí para me ajudar a ler coisas mais diversificadas. E dessa vez foi o Pagador de Promessa, do Diego Gomes. Um livro também bem fininho. Ele tem apenas 173 páginas e, como eu disse, ele é uma peça, então ele passa muito, muito rápido. São falas, né? E, gente, que história bonita, sério. Eu sei que tem uma novela, ou foi uma série, uma coisa assim, que teve na Globo há uns anos atrás. Eu pretendo assistir mais pra frente, antes de fazer o vídeo, sobre essa peça. E o que eu tenho a dizer sobre ela é que é muito bonita e traz diversos questionamentos, sabe? Uma coisa que eu recomendo, principalmente nessa edição, é que se você for a ler, você pular o prefácio, porque o prefácio já traz todos os spoilers da peça. E foi muito interessante já pular esse prefácio, porque depois, quando você termina e volta para ler o prefácio, é como se o autor estivesse esclarecendo pontos que ficaram obscuros na sua mente. Isso é muito interessante mesmo, é uma leitura diferente. E essa é uma história muito bonita e assim,
que traz duros questionamentos camuflados, sabe? São alegorias que nos fazem questionar diversos pontos da sociedade em que esses personagens estão inseridos. E é um livro que vale muito a pena, então ele é bem curtinho, então você vai ler muito rápido e com certeza muito em breve eu vou discuti-lo mais profundamente aqui no canal. Mas por enquanto, essa foi a minha quinta leitura do ano. O sexto livro que eu concluí nesse ano foi Histórias de Além-Túmulo, que é do Alfred Hitchcock, famoso diretor, mas porém tem que se fazer. Não foi ele que escreveu nenhuma desses contos de terror, porque aqui são contos de terror. Na verdade, ele selecionou os que mais o agradavam sobre o tema. Uma coisa interessante a dizer é porque, assim, olhando para essa capa, o que você imagina que seja esse livro? Um livro que vai te dar medo, né? Esse livro, ele faz parte de uma coletânea que tem outros contos com outros temas, todos escolhidos pelo Alfred Hitchcock. É interessante pontuar que os livros não são exatamente de terror, não teve nenhum conto, na verdade teve um sim que me deixou um pouco assustada, mas a maioria dos contos são basicamente suspense. É aquela coisa de clima, e de repente tem um desfecho. Por serem contos, a história é bem fluida, muito rápida, assim, tudo acontece muito rápido. E eu até gostei do livro, mas eu poderia gostar muito mais. Eu acho que por ter esse obstáculo de ter sido contos, teve muitas histórias que tinham muito mais coisas pra se desenvolver e que acabaram de forma muito corrida, sabe? Mas enfim, se você gosta do gênero terror, mas um pouquinho mais voltado pra suspense, não tem tanto terror assim, é mais um suspense, você provavelmente vai gostar desse livro. Enfim, essa foi a minha sexta leitura do ano. Eu terminei um mês lendo um livro que é um livro, mas é um livro meio diferente, porque são compilados de quadrinhos. No caso, são os 80 anos do Pato Donald, por diversos artistas. E é um quadrinho lindo demais. E tem traços bem diferentes, né? Porque são diversos artistas, os melhores artistas selecionados pela edição. Mas eu não consegui terminar o livro, eu li até a página 97. E eu vou dar continuidade a ele no próximo mês. Eu vou falar mais, porque ele é bem grandinho, então eu li quase nada, né? Mas no próximo mês, com certeza, eu vou dar continuidade ao mesmo. E assim terminamos esse vídeo. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Eu espero que os próximos meses sejam de leituras tão boas ou melhores quanto foram essas. Muito obrigado por assistir e a gente se vê por aí. Tchau!